Eu decidi fazer um vídeo mais curto e resumido, só falando do que são as agendas Planeta 50-50 e Cidade 50-50 da ONU. Para deixar um pouco mais explicado para quem não tiver tempo de assistir o vídeo inteiro, porque no vídeo inteiro, na playlist de 10 vídeos, eu acabei pegando tudo quanto é parágrafo que eu achei importante da cartilha da ONU, né, dessas agendas. A questão é a seguinte: em primeiro lugar, as duas agendas, Planeta 50-50 e Cidade 50-50, são agendas completamente socialistas e anti-livre mercado. Sinceramente, o que eles estão querendo que as empresas façam ali, eu acredito que seja ilegal, sabe? E se tivesse algum advogado, algum grupo de advogados com culhões aqui no Brasil, eles teriam, sinceramente, eu acho que eles teriam todo o direito de processar as empresas que estão aplicando essa agenda aqui no Brasil. Porque é o seguinte, na cartilha eles deixaram claro que eles vão discriminar abertamente homem na hora de fazer contratação, na hora de fazer demissão, na hora de fazer promoção e na hora de fornecer oportunidades de capacitação dentro da empresa, dando recurso da empresa de graça até, para quem seja considerado a classe oprimida, sabe? Mulheres e outras minorias. E eles deixaram bem claro que o objetivo final deles é fazer com que pelo menos 51% das empresas seja ocupado por não homens e por não homens brancos. Isso é discriminação aberta, isso é ilegal aqui no Brasil. Mas, enfim, como eu disse, isso não é só uma guerra contra a família, isso não é só uma guerra contra a paternidade, assim, normalzinha do feminismo. É simplesmente o seguinte, as mulheres elas estão há mais de 50 anos, se tornaram, desde a década de 80, a maioria nas universidades, recebendo tudo quanto é tipo de auxílio e de oportunidade do governo e da iniciativa privada, mas até hoje elas não conseguiram competir de igual para igual com os homens, não conseguiram chegar no mesmo patamar. E não chegaram a contribuir tanto para a sociedade quanto os homens, elas mais sugam recursos do que produzem. Então essas iniciativas, elas basicamente abandonaram todo aquele discurso de que a mulher ela é tão boa quanto o homem, tão capaz quanto o homem, ou até mais capaz que o homem, melhor do que o homem, que é algo que falavam abertamente há uns 10 anos atrás. Basicamente, elas chegaram à seguinte conclusão: a gente não vai competir de igual para igual e chegar no mesmo patamar que os homens. A gente vai trapacear e chegar no mesmo nível que os homens à força, através de cota e através de ação afirmativa. Abandonou totalmente aquela ideia da igualdade de oportunidade e simplesmente decidiram ir para a igualdade forçada de resultado. Isso é socialismo puro, isso é comunismo puro. Nas próprias agendas da Cidade 50-50 do Planeta 50-50, eles dizem para as empresas se discriminarem entre si, para as empresas só se relacionarem com outras empresas que também seguem a agenda, que também vão querer discriminar 49% dos seus empregados. Basicamente, da mesma forma que homem na sociedade ele é cidadão de segunda categoria, ele tem menos direitos, dentro das empresas os homens também vão se tornar cidadãos de segunda categoria, empregados de segunda categoria, com menos benefícios, menos direitos, e que simplesmente tem que aceitar a sua posição de escravo na empresa, porque o foco da empresa deixa de ser totalmente o foco no lucro e na produção de um produto bom, de um serviço bom, e o foco se torna simplesmente acomodar as mulheres e as necessidades delas, e colocar as mulheres para trabalhar na empresa, usando mais recursos da empresa, sendo empregados mais onerosos, com maior flexibilidade de trabalho intermitente, de sair mais cedo, de jornada mais curta. Só que as mulheres vão querer ter o mesmo acesso à promoção e cargos mais altos, mesmo contribuindo menos.
e elas vão querer ter o mesmo salário, mesmo contribuindo menos. Isso é praticamente escravidão masculina. Mas enfim, isso é uma guerra contra o homem porque é o seguinte: o homem, diferente da mulher, a hora que ele está desempregado ou passando necessidade, ele não tem a opção de depender de familiares, ele não tem a opção de depender de uma namorada ou de uma esposa. Basicamente, o cara, se ele não tiver recursos próprios para se manter ou conseguir se tornar um profissional independente, ele ou vai virar mendigo e morar na rua e a sociedade não dá a mínima para esses caras, vai morrer muito antes dos seus 60, 65 anos, ou ele vai partir para o crime e vai virar criminoso, aumentando mais esse discurso feminista de que homem é violento, que homem tem que ir para cadeia e tudo mais, que todo homem é estuprador e assaltante e violento, enfim. Só que, assim, e a outra questão no longo prazo é que basicamente tanto a agenda Planeta 50-50 quanto a agenda Cidade 50-50, cara, é o fim do casamento. É o fim do casamento, é a morte do casamento, e é o fim da taxa de natalidade, é a morte da taxa de natalidade. Porque a realidade é a seguinte: com essas agendas tu vai ter, em sua maioria na sociedade, homens com menos recursos, menos oportunidades de formação, menos oportunidade de emprego, salários mais baixos, empregabilidade menor que os das mulheres, tá? E a questão é a seguinte: mulher só se relaciona no longo prazo com um homem que tem mais recursos do que elas, ou salário maior que o delas, ou formação, ou cargo maior que o delas. O que acontece quando a sociedade está se moldando para excluir os homens dessas oportunidades de formação e oportunidades de trabalho? Se elas, na hora de procurar alguém para casar, ter filhos, constituir família, só procuram homens que estão acima delas, e essas agendas estão querendo basicamente destruir os homens, nivelar os homens todos para baixo e colocar só as mulheres no topo, básica é isso, é o fim do casamento, é o fim da taxa de natalidade. Essa mulherada que está sendo empoderada à força, está sendo levantada e vivendo essa ilusão de independência porque o governo e as empresas vão estar fazendo tudo para tornar elas, entre aspas, independentes. Essas mulheres, elas vão encalhar, elas vão passar a vida inteira achando que não tem nenhum homem bom o suficiente para ela, a altura delas, e vai ficar passando os 20 anos, passando os 30 anos, elas vão chegar aos 40, 45 anos, simplesmente dizendo que não encontrou nenhum homem bom o suficiente para ela, se achando o máximo, ou que os homens que ela considera bom o suficiente são superficiais, que são aqueles homens minoria, topo 20%, topo 10%, que ainda vão conseguir chegar lá, mesmo com tudo isso contra eles. Só que essas mulheres empoderadas, elas vão reclamar que esses homens não estão interessados nelas, porque elas estão velhas e inférteis, e vão chamar eles de superficiais porque eles só querem saber de mulheres 15, 20 anos mais novas do que eles. Só que é o que eu falei, é pegar aquela regra do 80-20, de que 80% das mulheres buscam se relacionar só com uns 20% de homens que estão no topo, e simplesmente agravar mais ainda. Porque, como eu disse, essas agendas aí, tanto o Planeta ou Cidade 50-50, estão aí para simplesmente acabar com o homem. Para literalmente oprimir, discriminar o homem, tornar ele um cidadão de segunda categoria no âmbito das empresas, na parte da empregabilidade, seja no setor público ou no setor privado. Então, é isso, é aquele negócio. Tem horas que tu pensa, não, o negócio está se tornando pior, mas assim, demora uma década para ficar pior. Não, cara. Já chegou num momento que demora pouquíssimos anos para ficar pior, e é capaz de, assim, aqui acontecer que nem está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, e o negócio se tornar pior a cada mês. Então, sinceramente, esse pessoal acha que homem simplesmente é um escravo idiota sem nenhum interesse próprio. Eu não vejo por que o homem moderno, do jeito que ele está sendo atacado de todos esses lados,
Eu não vejo por que ele querer contribuir ou produzir para a sociedade. Ou muito além disso, eu não vejo por que que ele ia querer constituir uma família, ter uma esposa, ter filhos com tudo isso contra ele. Sinceramente, eu acho que o único caminho é tu ter uma vida completamente independente de mulher ou de governo da sociedade e se tornar minimalista. Não contribui para a máquina pública, não contribui para essas empresas, entende? Talvez até busque algum emprego aí no setor de colarinho azul, não no colarinho branco, né? Vai trabalhar de eletricista, encanador, alguma coisa que te deixe totalmente independente. Vive a tua vida, numa dessas até tira o teu dinheiro por fora e não entra na CLT, não contribui para INSS nem nada. Ou compra um carro e vira um motorista de Uber e vai curtir a tua vida, cara. Se torna totalmente independente e da mesma forma que o governo e essas empresas estão querendo excluir e discriminar os homens, exclui e discrimina eles da tua vida também. Segue o teu caminho.